Um casal vai conhecer uma casa nova e acaba preso num bairro esquisito, cheio de casas todas iguais, ruas que não levam a lugar nenhum e nenhuma saída à vista. Antes disso, a gente vê uma cena simbólica. Um filhote de cuco nasce no ninho de um passarinho. Assim que os outros filhotes começam a nascer, o cuco joga todos para fora do ninho, matando eles. Depois, numa escola, uma professora termina a aula e vai para fora. Perto de uma árvore, ela encontra uma aluna chorando, muito abalada com a história do cuco que matou os outros filhotes. Quando a menina vai embora, o namorado da professora, que é jardineiro da escola, aparece. Ele estava na árvore, ouve tudo e até enterra os passarinhos mortos, fazendo uma oração meio brincando. Em seguida, o casal vai até uma imobiliária. Lá, conhecem um corretor estranho chamado Martin. Ele diz que um lugar chamado Yonder é perfeito para casais jovens e insiste que eles visitem uma casa. Meio desconfiados, eles aceitam. Chegando lá, se deparam com um bairro super bizarro. Todas as casas são verdes, iguaizinhas, com jardins perfeitinhos. Martin leva os dois até a casa número 9. Lá dentro, tudo já está pronto. Até um quarto de bebê decorado para um menino, o que deixa o casal surpreso. Martin explica que aquela não é só uma casa qualquer. É para ser o lar definitivo deles. Quando ele pergunta se eles têm filhos e eles dizem que não, ele repete a resposta com uma voz estranha, imitando a mulher. Depois leva os dois até o quintal. Quando eles se viram, Martin simplesmente desapareceu. O casal decide ir embora dali. Mas quando saem da casa, percebem que o carro do corretor sumiu. Eles tentam sair do bairro, dirigem por horas, viram em várias ruas, mas sempre acabam voltando para a casa número 9. Quando a garota olha o celular, percebe que não tem sinal nem internet. A noite chega e eles voltam para a mesma casa de antes. O carro fica sem gasolina e, ao sair, a professora grita por ajuda, mas a única resposta é o silêncio. Eles estão completamente presos naquela vila estranha e assustadora. Sem outra opção, decidem dormir na casa. Na geladeira, acham uma cesta com morangos e uma garrafa de champanhe. Resolvem jantar, mas os morangos não têm gosto de nada. Naquela noite, deitados na cama, Gemma sente algo estranho. Um silêncio total. Um silêncio que ela nunca tinha sentido antes. E isso deixa tudo ainda mais esquisito. No dia seguinte, Tom sobe no telhado para tentar ver o que tem ao redor. Mas não adianta. Ele só vê fileiras infinitas de telhados iguais, para todos os lados. Frustrado, ele tem uma ideia. Usar o sol como guia e sair andando por entre os quintais, pulando cercas. Talvez assim, eles consigam escapar. Eles deixam o carro para trás e começam a andar. Depois de muito tempo e já quase no escuro, finalmente vem uma casa com as luzes acesas. Acham que deram sorte e que encontraram ajuda. Mas quando entram, descobrem que é a mesma casa de antes. A casa número 9. Ao saírem, veem o carro parado ao lado de uma caixa de papelão. Dentro da caixa, tem pacotes de comida embalados a vácuo. Tom fica com raiva, joga tudo no chão, arranca a tampa da caixa e toca fogo nela. Logo, a casa toda começa a pegar fogo. A esperança dele é que alguém veja o incêndio e venha resgatá-los. Cansados, eles se sentam na calçada e acabam dormindo. Quando acordam no dia seguinte, tudo está coberto de fumaça e névoa. A caixa continua lá. Gemma olha dentro e encontra um bebê recém-nascido. Junto dele, tem um bilhete dizendo: "Criem a criança e serão libertos." Quando a neblina começa a sumir, o casal percebe que a casa número 9 continua ali, intacta, como se nada tivesse acontecido. Com o tempo, o bebê que eles encontraram já aparece maior e acaba acordando os dois. Tom e Gemma não escondem que não gostam dele. Em vez de dar bom dia, ignoram ou tratam ele com frieza. De repente, o garoto começa a imitar as conversas deles. Mesmo ainda pequeno, ele fala com uma voz de adulto e age de um jeito bem esquisito. Cansado disso, Tom chama ele de mutante. O menino, todo animado, pede para ser medido. Gemma, mesmo sem vontade, mede a altura dele e marca na parede com a data. Ele comemora. Cresceu de novo em um único dia. Depois, começa a correr pela casa imitando um cachorro e chama Gemma de mamãe. Ela, irritada, grita que não é mãe dele. Logo depois, o garoto começa a gritar pedindo comida, como se estivesse sentindo dor. Eles alimentam ele. E ao final, Tom guarda tudo numa caixa
e leva para fora. Os dois se sentam na calçada, esperando alguém passar para recolher a caixa. O menino fica rondando por perto o tempo todo, como se estivesse vigiando. Gemma começa a achar que ele está sempre observando, e então sugere uma pausa para o café. Dentro da casa, Tom acende um cigarro e joga a bituca no gramado. Mas assim que ela encosta na grama, a bituca some como mágica, e um pedaço do chão fica amarelo. Curioso, Tom decide cavar bem ali. Só que ao invés de terra, ele encontra uma coisa grudenta, tipo uma argila amarela esquisita. Quando Gemma se vira para olhar de novo, as caixas tinham sumido, e ela não viu ninguém pegando. Enquanto isso, Tom continua cavando, cada vez mais desesperado para entender o que está acontecendo naquele lugar maluco. À noite, o casal tenta se conectar, e tem um momento íntimo, mas o menino fica parado na porta do quarto, só observando. No dia seguinte, Tom volta para a escavação. Gemma tenta cuidar das coisas da casa, mas o menino liga a TV e começa a assistir um vídeo bizarro, cheio de formas geométricas estranhas, que mudam o tempo todo, como se hipnotizassem ele. Durante a noite, Tom vê Gemma dentro do carro, respirando fundo e imaginando que está em casa. De repente, uma música começa a tocar. A bateria do carro ainda funciona. Gemma fica empolgada, sai do carro e começa a dançar. Tom entra na onda e dança com ela. Depois de um tempo, o menino sai da casa, observa os dois e começa a imitar os movimentos deles. Mas aí Tom tropeça no garoto e cai. Com raiva, ele empurra o menino com força e entra na casa irritado. Mais tarde, enquanto coloca o menino na cama, Gemma tenta conversar com ele. Ela explica que adultos precisam de um tempo sozinhos às vezes, mas o garoto não entende. Cansada de tentar explicar, ela apaga a luz e sai do quarto. Logo em seguida, o menino começa a gritar. Gemma volta e pede para ele parar, mas ele só repete o que Tom disse antes, chamando ele de monstrinho desprezível. Sem saber o que fazer, Gemma sai do quarto de novo. No dia seguinte, o casal acorda com os gritos do garoto. Depois de escovar os dentes, eles tomam café da manhã. Tom volta para a escavação no quintal e, enquanto cava mais fundo, ouve um som estranho vindo debaixo da terra. Mais tarde, já de noite, Tom é acordado por um barulho esquisito. Ele desce e encontra o menino vendo TV mais uma vez. Ele e Gemma tentam convencer o garoto a desligar e ir dormir, mas ele se recusa. Cansados, eles simplesmente voltam para a cama. Na manhã seguinte, o garoto grita de novo, pedindo comida. Tom perde a paciência de vez. Depois de quebrar uma tigela de cereal, ele grita com o menino, o leva à força até o carro e o tranca lá dentro. Depois, diz para Gemma que ninguém deve dar comida, água ou atenção para ele. A ideia de Tom é simples. Se o menino for importante para quem prendeu eles ali, alguém vai aparecer para buscá-lo. Mas Gemma não concorda com isso, e a tensão entre os dois começa a aumentar. Aproveitando a chance, Gemma tira as chaves da mão do Tom e corre até o carro. Ela abre a porta, pega o menino e volta para dentro da casa. Enquanto isso, Tom, desesperado, continua cavando um buraco. Gemma cuida do garoto, leva ele para a cama e tenta explicar o que os sonhos significam. Depois de pensar um pouco, ela decide dormir do lado dele. Na manhã seguinte, Tom acorda lá no buraco, visivelmente mal de saúde. Ele vai sozinho para a mesa tomar café, enquanto Gemma e o menino saem para fora. Eles olham para o céu e Gemma percebe que aquilo não é normal. Parece que o céu é falso, assim como tudo que está ao redor. Tom e Gemma vão se afastando. Ele para de dormir em casa e passa dias só no buraco. Um dia, Gemma percebe que o menino sumiu. Ele não está dentro nem fora da casa. Depois de procurar desesperadamente, ela volta e encontra o garoto parado perto do buraco, segurando um livro. Ao abrir, vê símbolos estranhos e um texto numa língua que ela não entende. Parece coisa de outro mundo. Tom passa mais uma noite no buraco, piorando cada vez mais de saúde. Gemma tenta conversar com o menino para descobrir o que é aquele livro, mas ele não conta nada. Então, ela sugere um jogo. Pede para ele imitar a pessoa que ele viu naquele dia. O menino aceita, fica de quatro no chão e começa a fazer sons assustadores, tipo assobios e chiados. Depois, ele faz algo estranho com a garganta que assusta muito Gemma, que se afasta chorando. Com o tempo, o menino cresce e vira um jovem. Gemma coloca comida para ele e diz, "Bom apetite." Ele fica curioso e pergunta por que ela está sendo gentil. Depois de conversar, ele percebe que ela tem medo dele. Enquanto isso, a saúde do Tom vai piorando rápido. Gemma leva comida para ele no quarto, e eles acabam comendo juntos. Ela se pergunta por que não deixou Tom acabar com o menino quando ele ainda era pequeno. Na manhã seguinte, um rapaz sai da casa, e Gemma tenta segui-lo, mas acaba perdendo ele de vista. Ela está cada vez mais cansada, triste e confusa. Tom desce para o buraco que cavou,
que já está bem fundo e continua escavando. De repente, ele encontra algo horrível. Um corpo de um homem morto. Assustado, ele sobe correndo para a superfície. Nesse momento, ouve Gemma gritando e chamando ele de volta. Mas o cansaço é tão grande que ele desmaia no chão. Gemma, preocupada, acha Tom desmaiado e tenta ajudar ele a levantar para voltar para casa. Mas quando chegam na porta, percebem que está trancada. O garoto que mora ali não deixa eles entrarem. Na manhã seguinte, Gemma acorda dentro do carro e vê que Tom está ainda pior. Ela sai do carro, implora para o garoto deixar eles entrar, mas ele diz que é hora de deixar Tom ir embora. Então, ele se afasta, deixando Gemma sozinha com Tom. Naquela noite, enquanto fuma um cigarro, Tom lembra do começo de tudo, de como eles se conheceram e dos momentos felizes que tiveram. Depois de lembrar disso, Tom morre. Gemma fica desesperada, chama por ele e chora muito. Mais tarde, o jovem volta com uma caixa. Quando Gemma abre, vê um saco para cadáver. Ela fica em pânico e horror ao ver o garoto colocar Tom dentro do saco e jogar no buraco que ele mesmo cavou. Desesperada, Gemma rasteja até o buraco e olha para dentro. No dia seguinte, Gemma acorda no carro e percebe que o garoto foi embora. Com cuidado, ela sai segurando uma picareta. Ela tenta atacar o garoto, mas só consegue arranhar ele. Assustado, o garoto cai no chão, grita alto e corre. Gemma corre atrás e, para sua surpresa, vê ele levantar uma peça do chão como se fosse uma porta e entrar no buraco. Antes que a peça volte no lugar, ela enfia a picareta e entra junto. Gemma se encontra em um corredor estranho. Logo depois, ela escorrega e percebe que está dentro de outra casa. E ela está em uma casa igualzinha à que deixou antes, onde outras pessoas também estão criando a mesma criança. Indo de uma casa para outra, ela vê adultos sofrendo e desesperados, até que finalmente volta para sua própria casa. Seu corpo está fraco demais, quase sem forças, mas de alguma forma, ela consegue se levantar e sair. Caminhando pelas fileiras de casas iguais, ela grita de desespero e cai no chão. Enquanto isso, o jovem homem arruma a casa, pinta por cima das marcas da criança crescendo, limpa a cozinha e ajeita um quadro. Gemma, muito cansada, pergunta, quase sem voz, por que ela teve que viver tudo aquilo. Ele responde que ela é uma mãe e que o trabalho dela era preparar o filho para o mundo. Depois disso, ela deve morrer. Ele coloca Gemma, ainda viva, dentro de um saco para cadáver. Ela diz com fraqueza que ela e Tom só queriam ter um lar para chamar de seu. Ele ri e diz que ela é ingênua, porque aquela era a casa deles mesmo, e a chama de mãe outra vez. Com suas últimas forças, ela diz que não é a mãe dele, e então ela morre. Ele fecha o saco, carrega até o buraco, joga ela do lado do Tom e os enterra juntos. Quando termina, a grama cresce de novo, toda perfeita. O jovem sai da casa, entra no carro que era de Tom e Gemma e vai até a imobiliária. Lá, ele encontra um Martin velho, quase morrendo. Assim que o jovem recebe seu crachá, Martin morre. Ele coloca o corpo no saco, embrulha e joga fora por um tubo de lixo que parece um armário. Logo depois, um novo casal chega na imobiliária e o jovem os atende do mesmo jeito que Martin fazia, começando tudo de novo. E aí, você acha que se tivessem agido diferente com a criança, eles teriam conseguido escapar? Conta pra gente nos comentários. Deixa o like e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.